próxima atração, a gente está trazendo o nosso primeiro painel do dia. É um painel com o decorado Talk Leader, que nós fazemos esse painel, ou essa grade de palestras em todas as GMICs, com o título The Role and Impact of Mobile in Our Business. E eu gostaria de chamar no palco o senhor Romero Rodrigues, fundador do Buscapé Company, Jorge Pilo, Global Co-CEO da Easy Taxi, Eduardo Schaeffer, CEO da Zap Imóveis, e o Igor Lopes como moderador, que é o chefe editor do Canal Tech. Bom, gente, bom dia. Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pela presença de vocês também. Bom, a apresentação da Luciana, eu acho que foi uma ótima introdução para a nossa conversa, porque ela trouxe números, ela quantificou tudo isso que a gente já sabe, que é a explosão dos acessos via dispositivos móveis, como isso hoje está interferindo nos nossos negócios. Mas beleza, e agora, como tirar proveito disso? E também, quais são os problemas que a gente enfrenta a partir do momento que todas as pessoas, a maior parte das pessoas está fazendo os acessos via dispositivos móveis. Então, é um painel para a gente poder falar um pouco do futuro, né, do que vem por aí. E eu acho legal também que entre os três, a gente tem dois sites que têm um legado muito grande de acessos via desktop, né, que é o Buscapé e é o Zap. Mas, fala de vocês primeiro, né, como que vocês estão vendo isso? Assim, nesse momento, os acessos móveis para vocês também já superam os acessos desktop? Tá bom, vamos lá. Age before beauty, né? Bom, acontece. Na verdade, os acessos móveis hoje superam 50% da audiência total do Buscapé já. E o que é bem curioso, eu tenho uma visão muito particular de que muito do que a gente chama de internet é, na verdade, uma ponte para o mobile. Um negócio como o Buscapé, ele pôde existir antes da presença do mobile ser tão forte, mas ele não faz sentido nenhum no desktop. Não tem sentido você ter todos os preços de todos os produtos que você tem na tua cidade ou no país e isso não está perto do teu cartão de crédito, da foto da família, da chave de casa, né? Tinha que estar no teu bolso o tempo todo. O maior desafio que a gente tem, no entanto, é que a jornada do consumidor no ambiente móvel é completamente diferente do desktop. E essa audiência, que é mais da metade da audiência do Buscapé já, se divide em dois grandes grupos. O primeiro grupo é vamos generalizar, é o pai de família que está com a esposa numa mesa de jantar ou no sofá e está discutindo comprar a nova geladeira ou a nova TV. Ele usa o celular, faz toda a pesquisa, toda a comparação, decide o produto que vai comprar, já sabe que vai comprar a TV modelo B na loja C, no Walmart. Ele desliga aí o celular e vai para a tela grande e digita direto walmart.com. Isso é um desafio grande de monetização, porque o cross-device ainda é uma tecnologia que não funciona como a gente queria. Então, curiosamente, o Buscapé se cobra comissão ou clique, ele não recebe numa transação como essa. E, do outro lado, o nosso parceiro varejista acredita que essa transação muitas vezes veio de poder da marca, direto, né? De tráfego direto. Né? Então, essa ponte do online, do mobile para o desktop, eu diria até, é importantíssimo para a gente. O outro grupo representa um outro desafio. O outro grupo são consumidores que estão na frente do vendedor, num ponto físico, usando o celular para se empoderar e poder negociar melhor aquela compra. Esse também não gera receita hoje para o Buscapé, porque gera, mas não tanto quanto o desktop, porque, obviamente, um resultado digital serve para balizar uma negociação, mas o que importa mesmo para aquele consumidor é, eventualmente, ou fechar a transação naquele momento com um botãozinho só no celular, por isso que a gente lançou há 3, 4 anos atrás o botão comprar agora, ou saber se tem alguma outra loja próximo dele, em 100, 200, 300 metros de distância, que ele pode ir, ou porque tem um preço melhor, ou porque o varejista que ele está agora teve uma ruptura de estoque e não tem o produto. Então, é um desafio grande. Vou falar mais um pouquinho sobre isso, que vocês botaram a cabeça para funcionar aí, para tentar fazer com que esse tracking continuasse existindo, né? Mas vamos perguntar um pouquinho para o Eduardo primeiro, como que vocês lidam com isso? Bem, primeiro, obrigado pelo convite. Nossa audiência está quase 50% mobile. A gente tem 48% hoje de acesso mobile, dados do último mês.
Mas o interessante é quando você pega determinados horários. A partir das 8 da noite, nossa audiência mobile cresce e ela chega a 68% às 10 e pouco da noite. Esse era um comportamento completamente invertido há pouco tempo. Você tinha um grupo que se reunia, né? Compra de imóveis é um negócio, uma decisão bastante familiar, não é uma decisão individual. As pessoas se reuniam na frente de um determinado computador e aí procuravam imóveis, etc. Hoje isso não acontece. Hoje os devices são, bem, primeiro 80% ou 80 e poucos por cento de celular, uma fatia menor de tablets e uma grande concentração desse tipo de uso à noite. Outro ponto que eu acho muito interessante é nós temos uma presença interessante na mídia offline, né? Fazemos anúncios em TV, etc. O Zap é uma empresa da Globo, a gente enfim, tem bastante presença nos canais do grupo. E quando você tem alguma aparição, seja um break, seja uma ação de merchandise, qualquer uma delas, ou mesmo que seja uma matéria falando sobre imóveis num jornal nacional da vida, você tem quase 10 vezes de crescimento de acesso mobile se comparado com o crescimento de acesso desktop. Então, esse é um comportamento que mudou radicalmente nos últimos tempos, né? Qualquer impacto de mídia offline tinha uma inércia muito grande para ser sentida no mundo online. E hoje ela não tem inércia nenhuma. Em menos de 5 segundos, quando a gente faz uma ação na Fórmula 1, por exemplo, eu recebo um WhatsApp de um amigo. Então, é impressionante como você tem uma reação muito ligeira. E eu acho que tem um outro lado bastante interessante, que é o lado do cliente, né, que seria o anunciante, enfim, de todos nós aqui, mas esse fulano ele também vem migrando para o mundo mobile com uma velocidade incrível. Hoje a gente tem 30 e poucos por cento dos nossos clientes usam exclusivamente os dispositivos móveis para gerenciar as suas ofertas, para gerenciar a sua relação com os clientes. Você pensar, o mundo do corretor é interessante porque esse bichinho aqui é quase um escritório. Ele tira a foto, ele responde mensagem, ele atende o telefone, ele faz tudo o que o cara precisa. Então, a gente acredita que, em pouco tempo, esse mundo também já vai estar absolutamente dentro do mundo mobile e abandonando rapidamente o desktop. Jorge, falando um pouquinho sobre esse online to offline, no caso de vocês também tem um desafio muito grande, né? Claro, no caso de esse táxi, por supuesto que é um caso, primeiro mobile only, não? Quando você está viajando, está movimentando. Você não pensa, vou apressar um táxi, logo vou sentar a computadora para pedir um táxi. Inclusive, a gente tem essa possibilidade, tem uma solução web, mas é pouco acessada. Não? Realmente, quase 100% dos acessos são através do mobile. Mas essa conversão online to offline gera certos problemas, porque toda a experiência desse táxi não é no mobile, é no carro. A gente entrega o carro, chega até você, mas depois você tem que entrar no carro, você tem que pagar no carro. Então, existe certa fricção, às vezes, em essa conversão. Então, o passageiro pode cancelar, o taxista pode cancelar, pode haver uma discussão entre os dois e não completar essa jornada completa. Então, a gente tem que ter certo tipo de ações para medir isso um pouco. Não? Então, a gente pode medir, por exemplo, a posição do passageiro ou do taxista. Será que quando o taxista cancelou a corrida estava perto do passageiro? A gente sabe que realmente chegou ou não. Será que esse taxista ou esse passageiro cancela mais que a média? Então, a gente sabe que realmente esse taxista está tentando ser mais esperto. Ou a gente também vê como são as avaliações do taxista. Olha, esse taxista tem 5 estrelas, uma maravilha de taxista. Então, a gente sabe que esse taxista está no parte offline dando uma experiência boa. Portanto, a gente assume que ele está completando toda a jornada. Então, no nosso caso, a compra, realmente, o acto da compra acontece fora do mundo mobile. Então, a gente tem que, como eu falei, sair com novas medições, realmente, para entender se toda a experiência aconteceu ou não. Romero, vocês também mudaram bastante assim, a forma de lidar com o cliente, né, com a pessoa que está acessando o Buscapé, para poder continuar, para poder fazer esse tracking da forma correta, para poder para o dono da loja entender que aquele cliente veio via Buscapé. Né? Como que vocês estão trabalhando o cliente hoje, o cliente móvel hoje? Eu acho que de 2 frentes. Para o primeiro grupo, a gente tenta, e eu acho que isso é temporário, porque a maioria das compras vão acabar acontecendo pelo dispositivo móvel e não pelo desktop. Acho que isso é algo que vai se ver nos próximos 5 anos. Mas a gente tenta criar incentivos para o consumidor
levar de alguma forma, né, algum tokenzinho do mobile para o desktop. Então, por exemplo, se ele comprar através do link do Buscapé, ele está protegido em até R$5.000 de qualquer problema que ele tiver com o produto ou com a compra. E a gente consegue dar essa tranquilidade para 100% dos produtos, muito parecido com o exemplo do EasyTaxi, porque a gente mede em tempo real o Net Promoter Score de todas as lojas da internet brasileira através do EBIT. Então, uma frente é essa. A outra frente é para o usuário que está dentro da loja. E é muito importante a gente saber que o usuário está dentro de uma loja, é muito importante a gente saber de que loja ele está e, eventualmente, em que prateleira daquela loja ele está, e a quantos minutos ele está dentro da loja, e se ele foi para outras lojas ou não. Então, para o Buscapé, era fundamental entender a localização indoor do consumidor. Por isso que há 4, 5 anos atrás a gente fez um investimento numa empresa de Recife, do Porto Digital, chamada Inloco. Né? E a Inloco consegue, sem precisar de nenhum beacon, identificar com uma precisão de 1 metro onde você está dentro de um ponto comercial que o GPS não funciona. Falando sobre isso também, né, novos dispositivos, wearables e tudo mais, como lidar com essa nova realidade? Você começou a falar aí sobre dispositivos indoor, sobre localização indoor, mas para vocês também, estendendo aí a pergunta, como lidar com isso? É interessante, né? Mais ou menos 5,5 milhões de pessoas, todo mês, nos passam uma informação extremamente relevante de onde eles moram ou onde eles trabalham, e aí os erros são quem está passeando. Eu digo isso porque os acessos são por dispositivos móveis e eu guardo o XY do acesso inicial, que é aonde o cara está. Estimando que a partir das 8h30, 9 horas da noite, esse fulano está em casa, você começa a ter uma base extremamente relevante, uma informação que até pouco tempo atrás simplesmente não existia, que se juntada ao tipo de imóvel que esse fulano está procurando, com características de quarto e preço de imóvel, mais o nome e o e-mail dele, por aí vai, você tem uma base muito interessante para trabalhar. Né? Quer dizer, se você quiser ser muito preciso nas suas ações de marketing, hoje é muito possível, porque dizem aí os nossos avós que, quando for vender um imóvel, primeiro oferece para o seu vizinho. Né? E isso é verdade. Você tem 30% mais chance de vender para uma pessoa que mora a 500 metros da sua casa. E quando você sabe onde ela mora, a tua assertividade fica imensa, o seu custo de comercialização cai muito. Então, nós temos investido pesadamente no desenvolvimento de diversos apps para atender o fulano, não só no momento que ele está procurando um imóvel, mas também em outros momentos. No momento que ele vai mudar o jardim, pintar a parede, e por aí vai. Porque em todas essas situações é possível identificar onde esse fulano está, e aí é muito mais fácil conseguir fazer ações precisas. Né? Uma vez que ficar enchendo ele com milhões de publicidades, ainda que muito aderentes ao que ele quer, mas no horário errado, você pode cometer um erro. Então, entender muito bem a jornada do cara e acertar o que ele quer na hora que ele quer é uma maneira de fazer um processo bom para os dois lados, para o anunciante e para o cara que está sendo impactado. Pois é, Romero, nesse aspecto, a localização indoor permite esse tipo de relacionamento com o cliente de uma forma bastante incisiva, né? Como lidar com isso também, assim, não encher o saco do cara que está passando ali perto da sua loja? Eu acho que é uma linha tênue que a gente vai provavelmente descobrir testando. A parte especificamente a localização indoor, você comentou sobre IoT, a gente tem uma crença muito grande de quanto menos associada a um hardware local, mais bem-sucedido pode ser a localização indoor. Porque você, primeiro, não tem o custo todo. Imagina, em loco tem hoje 10 milhões de pontos de interesse só no Brasil mapeados. Você consegue entender exatamente onde cada consumidor está. Vamos supor que você precisasse de 2 ou 3 dispositivos para cada um desses pontos e que esse dispositivo custasse $10. Você está falando aí de $30 vezes 10 milhões de pontos. Quer dizer, você precisaria de um capex de $300 milhões para conseguir fazer esse mapeamento em todos os locais. Então, esse exemplo, eu acho que é uma solução que não use nenhum beacon é muito mais interessante. Mas, para dar um contra-exemplo, por exemplo, saiu na noticiário semana passada, eu hoje sou sócio da Redpoint eVentures. E o Andy Rubin, que foi o criador do Android, é também sócio da Redpoint nos Estados Unidos. E um novo projeto dele, que é o Playground, é justamente uma aceleradora de hardware
em que um dos grandes focos é criar diferentes tipos de sensores para coletar o máximo de informação possível do mundo físico, do que está acontecendo, seja da batedeira ao ar-condicionado. E eu acho que a gente vai ter que conviver cada vez mais com IoT. E essa questão ética, eu acho que vai ser cada vez maior, não vai ter como escapar dela. Quer complementar alguma coisa? Olha, a parte de wearables, por exemplo, que todo mundo fala, o relógio, o Apple Watch, o smartwatch, acho que desafortunadamente a gente ainda não está lá na utilidade. Não? Todo mundo tem um relógio, usa, e o que faz é ler mensagem em WhatsApp e ver que chegou um e-mail. Então, realmente, a companhia não tem conseguido tirar proveito disso. Não? Esse táxi, você pode pedir um táxi, ver que o táxi chegou usando seu smartwatch, porém, ainda essa utilidade, esse valor extra que tem de ter alguma coisa fora do bolso, ainda não está lá. Mas acho que a gente vai chegar lá, com mais sensores, sensor de temperatura, sensor de pressão, tem muita informação que você vai conseguir da pessoa para poder utilizar eficientemente. Não? Por exemplo, você pode medir o pulso e saber como a pessoa está se sentindo. Se entendeu bem, está emocionada, não? Então, como você utiliza essa informação para vender um produto, para oferecer algum serviço nesse momento? Acho que nesse momento ainda a gente não está usando essa informação e não está 100% disponível ainda, mas acho que um par de anos realmente a gente vai ter muito mais dados para poder atuar inteligentemente. Mas nesse caso da geolocalização, assim, real time já é too late, né? Como trabalhar trabalhar essa expectativa também do cliente e oferecer para ele aquilo que ele nem sabe que ele precisa? A verdade é que a gente usa poucos sensores que a gente já tem e usa menos ainda os dados que esses sensores coletam. Então, no caso, por exemplo, dessa tecnologia específica da Inloco, ela usa a bússola para entender o campo magnético da Terra, soma isso a localização, soma isso uma assinatura de todas as forças de todas as redes Wi-Fi, e quando você anda 1 metro, aparece uma nova rede, já some outra. Soma isso a informação de acelerômetro e giroscópio em cima do GPS da última posição, e, eventualmente, consegue usar outros devices que estejam perto para fazer essa última aproximação. Tudo isso está disponível em todos os celulares que a gente tem. Né? É óbvio, precisa de muita ciência, muito algoritmo em cima para você conseguir transformar isso em informação útil. Dado que você tem informação e sabe onde o consumidor está, você tem N aplicações que podem ir desde mídia. Então, eu entrei numa loja de televisores, a loja concorrente oferece uma promoção. Pode ir para uma recuperação de carrinho no mundo offline. Então, eu acabei de sair do Walmart e o Walmart pode tentar me trazer de volta. Mas isso impacta o real estate. Quer dizer, eu, na hora que for escolher meu ponto comercial num shopping, eu tenho um mapa de calor onde eu sei exatamente onde as pessoas passam ou não passam. E as pessoas, quando descem a escada rolante, sempre vão para a direita e não vão para a esquerda, como eu imaginava. E isso muda o marketing automation, porque uma ferramenta como, por exemplo, o EasyTaxi pode saber que o usuário dele está num restaurante, já está no restaurante há um determinado tempo, levantou da mesa e ele pode oferecer olha, já tem um táxi te esperando para te buscar. Então, você tem, arranhando a superfície, um pouco de mídia, que eu acho que tem mais discussão até. Você vai para Analytics, que mexe no mundo de real estate, e é o real estate mais caro que tem em qualquer lugar, é o real estate onde o GPS não funciona, que é o shopping ou o aeroporto. Indo para Marketing Automation, que vai desde um EasyTaxi até um Tinder, onde você pode saber se alguém que cruzou o like no Tinder com você está a menos de 10 metros de você ou não nessa balada, e eventualmente fazer uma rota do teu pontinho azul até o outro pontinho rosa, azul, aí a cor cada um decide. O mundo está ficando chato, né? Eu estava vendo uma solução outro dia do supermercado também, que pela câmera de segurança eles conseguem identificar qual espaço na prateleira está vazia para poder fazer a reposição o mais rápido possível. Sabe se o cara que compra macarrão compra também vinho tinto para poder colocar numa gôndola próxima de onde eles estão passando. Enfim, as possibilidades são inúmeras, né? Nós estruturamos agora uma empresa para cuidar de dados, porque a gente viu que internamente a gente não tinha o conhecimento, não tinha o foco necessário, montamos uma empresa nova para cuidar disso. Concordando que há uma linha muito tênue, muito complicada, até onde você deve ir oferecer alguma coisa para a pessoa, até onde essa rota é ou não esperada para a pessoa, ou um imóvel, ou qualquer tipo de publicidade. O fato é que a gente sempre tratou comportamentos comuns olhando grandes bases. Acho que o que nós temos agora, a grande vantagem de poder usar
o grande volume de informação, é fazer a mesma coisa para pequenas bases, quer dizer, pegar imensos volumes de informação gerado por milhares e milhares de milhões de pessoas, mas tratar indivíduos de maneira com clusters muito menores, e aí sim não ser tão intrusivo, né? O problema é quando você generaliza e começa a oferecer tudo para todo mundo, achando que quem está no shopping em Guatemi gosta disso. Isso não é uma verdade, né? Mas eu acho que essas tecnologias todas de geolocalização indoor são fundamentais, importantíssimas. Eu, hoje, não acredito em nada que seja necessária instalação. Tudo que for tem que ser instalado. Eu não acredito em instalação de app forçado. Eu acredito no cara usando o Waze, o Facebook, ou qualquer outro desses, o Spotify. Mas eu não acredito o cara usando um app durante um curto espaço de tempo para promover um benefício exclusivo para um anunciante ou qualquer coisa no gênero, o que cria um empecilho gigantesco para algumas dessas tecnologias que estão sendo propostas. Na hora que um Android ou um iOS aderir a um negócio desse, aí você pode ter um benefício muito grande. Ou usar tecnologias, enfim, que não se baseiam no GPS explicitamente. Eu acho que, Igor, você comentou a parte de preditivo, não? Comportamento preditivo. Você tem que oferecer às pessoas as coisas antes que eles precisem delas. No restaurante, a pessoa está de pé, está saindo, trazer o táxi. Se a gente pensa no passado, o grande problema de email marketing, que chegou a uma taxa de abertura tão baixa, é que a gente ofereceu o mesmo para todo mundo. Então, quando você é preditivo, você tem que estar seguro que está oferecendo o correto à pessoa. Então, esse é o grande risco, não? Que é melhor oferecer para menos pessoas, onde você está seguro que está fazendo certo, que eu passar uma capa geral para todo mundo e falar, olha, eu acho que todo mundo mais ou menos quer isso. O problema lá é que, se você oferecer uma coisa que as pessoas mais ou menos querem, vão ficar chateadas porque tem uma notificação, porque tem esse vermelhinho na aplicação e vão a desinstalar. Então, é melhor se enfocar em estar seguro em algumas pessoas e ir trabalhando essas pessoas, ir aprendendo delas para ir para o próximo grupo e não aplicar o mesmo conceito para todo mundo. Porque você vai terminar com on-installs, taxa de abertura baixa, porque, mais ou menos, isso, se estava no restaurante, estava indo para o banheiro, realmente não precisava um táxi nesse momento. Não é? Bom, falando um pouquinho também de uma realidade que é muito de vocês, assim, que é a internacionalização, né? A mobilidade permite também a atuação em mais mercados. Vocês hoje já estão presentes em mais de 420 cidades, não é isso? Quantos países? A gente está em 30 países. Mas também tem aquela questão de como lidar com mercados diferentes sem tratar as pessoas todas da mesma forma, né? Ontem estava lendo, essa semana passada, lendo acerca do conceito glocal. Que isso, olha, quando geralmente as pessoas têm a tendência, quando você vai global, você tem que ter um padrão muito grande, não? Olha, estou em tantas cidades, tenho que ter um padrão para operações, para um aplicativo, para que seja manejável, não? O problema é que as pessoas em cada cidade são diferentes. Inclusive, o modelo de táxi é diferente cidade a cidade. Nem país a país, cidade a cidade. A pessoa de Rio é diferente da pessoa de São Paulo, diferente da pessoa de Bogotá e de Lima. Então, você tem que ter um processo, uma aplicação, um jeito de trabalho onde você pode oferecer à pessoa da cidade o que elas precisam. Isso gera certa complexidade, não? Porque você não pode ter uma mesma aplicação para todo mundo, tem que ter a aplicação, tem que reconhecer onde ela está, oferecer coisas diferentes. Por exemplo, em Bogotá, a gente precisa oferecer gorjeta para o taxista antes da corrida. Por que isso? Porque em Bogotá não tem suficiente alvará de táxi. Então, você tem que incentivar o taxista realmente a ganhar a corrida de você. Em Lima, por exemplo, não tem taxímetro. A indústria de táxi em Lima não é regular. Você pode ser taxista em Lima amanhã. Então, a gente tem que ter uma solução de precificação em Lima. Então, a gente tem uma guia de preços que determina onde você está e para de esse lugar a tal lugar custa 10, 12 soles. Então, a aplicação reconhece que você está em Lima e aparece um feature novo. Então, quando você está um segmento com tanta concorrência, com competição tão forte, você precisa dar uma experiência local para as pessoas. E fazer isso a escala global, a escala regional, requer certas capacidades técnicas e processos realmente bem definidos para conseguir isso sem se matar a nível de custo. Querem complementar alguma coisa? Internacionalização? Alô? A nossa operação é Brasil, mas, obviamente, o Brasil, como disse o Abílio, está em liquidação. Então, hoje, como nunca, desde que a gente tem, de fato, dados levantados de uma maneira mais sólida, a gente vê tanto acesso externo
na busca de imóveis. Não começaram as compras, mas elas vêm rapidinho para cá. Daqui a pouco a gente vai ter fundos, enfim. Os imóveis no Brasil ficaram um preço muito atraente para quem tem dólar ou quem tem euro. Mas, enfim, é interessante porque a gente começou alguma estratégia de divulgação da nossa marca fora, porque, enfim, somos o principal canal para a pessoa achar os imóveis aqui, ela vai ter que se entender. E é interessante começar a ter... Não temos ainda as respostas, mas estamos usando a nossa máxima interna, que é pegue todos os dados que você conseguir, mesmo que você ache que nunca vá usá-los, porque um dia, se você resolver usar, ele vai estar disponível. Então, quem sabe daqui a uns 6 meses a gente consiga sentar aqui e eu te contar, enfim, curiosidades sobre o que aconteceu nesse movimento de busca de imóveis por estrangeiros no Brasil. Empresas tradicionais. Como lidar com o mercado tradicional, que de repente chega um Uber, de repente chega o Airbnb, de repente chega uma outra empresa e engole aquele mercado, empresa que parecia estar muito bem, de repente vira um nada no dia seguinte. Olha, você tem que entender, são vários aspectos. Tem que entender primeiro o consumidor. O que está procurando a pessoa? O que está procurando a pessoa que está pedindo um táxi? Tem que oferecer também uma viagem realmente de A para B. Tem que entender quem está prestando o serviço. É um taxista ou é um condutor privado? E tem que entender também a lei, que isso é bem importante. A parte legislativa muda muito de cidade a cidade. E os países encaram conceitos de Uber, de marketplace, disruption, de jeito bem diferentes. Então, você tem que ser ágil o suficiente para poder responder a essas capacidades. Em alguns lugares, um modelo de marketplace é recebido de braços abertos, achando que vai permitir aumentar a demanda e a procura. Em outros lugares, as cidades vão ter mais medo de mudanças. Não? Tem alguns Como vocês combatem o Uber, por exemplo? Olha, a gente combate o Uber de diferentes formas em diferentes mercados, porque as leis são diferentes. Por exemplo, em Lima, como o mercado táxi é completamente desregulado, a gente trabalha exatamente igual que o Uber, e a gente é 3 vezes o tamanho deles em Lima. Por quê? Porque a gente entende o mercado de Lima, a gente tem um time local em Lima, nosso aplicativo entende que você está em Lima e oferece coisas especiais para você, que você como usuário de Lima entende. Uber tem uma aplicação que está feita para o globo. Então, a aplicação de Lima é igual à aplicação de Kansas City, é igual à aplicação de Paris. Então, essa localização realmente não existe. A gente se especializado precisamente em localizar e te dar esse toque específico da cidade para a sua experiência e, através desse serviço, realmente consigo deixar o cliente encantado. Insights para essas empresas? Quando a gente pensa em comércio eletrônico, eu acho que os grandes varejistas ainda têm um bom passo para dar no sentido de melhorar a experiência que eles podem dar no mobile. As conversões hoje são menores. Por exemplo, bom exemplo é o Buscapé, 50% do tráfego mobile, mas números do EBIT apontam entre 10% e 15% do e-commerce acontecendo no mobile. Então tem um grande gap aí de conversão. Isso acontece por 2 motivos. O consumidor ele tem, curiosamente, mas ele tem mais medo de colocar o celular dele num celular, o cartão de crédito, desculpa, num celular do que no desktop. Isso é cultural, mas a experiência ainda é muito ruim em boa parte dos sites de comércio eletrônico. Então, acabar essa transação, acabar essa experiência no mobile, não funciona e ele foge e vai para o desktop. Então, acho que está todo mundo se mexendo, mas acho que ainda tem muito, principalmente a parte de varejo digital, ainda tem muito o que evoluir em caminho do mobile. Eduardo, quando a gente vai poder apontar o telefone para um prédio e ele falar, ó, tem um apartamento liberado ali, custa tanto... Hoje. Já pode? Pode. Como está funcionando? Isso já funciona. Falando um pouco das empresas aí que não estão nesse mundo e que ainda navegam muito, ainda tem uma rentabilidade absurda num mundo que não tem nada a ver com isso que a gente está tratando aqui. Acho que muito se falou que a internet ia, enfim, desintermediar o mundo, né, de uma forma geral. Isso não acontece sempre. Acho que temos aqui um exemplo de intermediário, criado justamente pela condição do efeito rede. Né? O efeito rede ele cria essa possibilidade de você intermediar. E eu acho que esse é o ponto importante quando você pega empresas tradicionais,
que tem que olhar o modelo de negócio dela e ver quanto ela é um papel fundamental para ligar as duas pontas, sejam elas quais forem. Eu consigo enxergar um pouco melhor o grupo lá. Você vê a TV Globo, ela lançou semana passada o Globoplay. Ela está atrasada? Eu acho que, pegando um modelo de negócio que é mais uma jabuticaba, né, porque é uma TV gigantesca, né, se comparado a qualquer outro lugar do mundo, a presença deles é muito grande. Qualquer movimento nesse sentido tem que ser muito pausado, tem que ser muito estudado. Agora, tem que se entender muito bem qual é o comportamento do mercado. Quer dizer, o mercado está indo para um lado mais Netflix, e isso naturalmente vai acontecer, a tendência. Crianças hoje jamais imaginam que vão ter que ir às 7 da noite para frente de uma TV, então você tem que se adaptar. Agora, eu acho que todas essas grandes empresas que ainda não aderiram, seja a tecnologia da forma que for, hoje estamos falando de mobile, mas podemos estar falando dos vestíveis, podemos estar falando de qualquer coisa, como ela continua tendo um papel extremamente relevante naquilo. Essa é a grande dificuldade. Se pegar um jornal, por exemplo, muitos jornais demoraram muito também a entender que o tipo de conteúdo e o tipo de mensagem que tem que ser passado mudou completamente de formato. Ele hoje tem um formato de 2 linhas. Se acontecer alguma coisa, a primeira informação que eu tive sobre o atentado em Paris, eu recebi pelo WhatsApp. Quer dizer, para mim, o maior veículo de comunicação hoje de hard news é o WhatsApp. É indiscutível. Como é que o jornal se posiciona no WhatsApp? Você vê ainda um movimento muito lento nesse sentido. Então, eu acho que é isso que eles ainda precisam colocar um pouco de DNA novo para dentro, parar de olhar lá de cima um mundo que foi concebido dessa forma, chamar os estagiários para as reuniões estratégicas e pedir para eles um pouco mais de opinião no negócio. Beleza. Bom, acho que a gente começou um pouquinho atrasado, mas ainda tem tempo para perguntas? Podemos? Beleza. Alguém? Alguém? Alguém lá atrás? Lá em cima. Lá no fundo, lá Oi, em bom cima. dia. Meu nome é Otávio Fará. E a gente até está conversando do intermediário do EasyTaxi, né? Mas, no meu modo de entender, o EasyTaxi ele teve um crescimento e uma adesão muito grande porque ele desintermediou a cooperativa, né? Que era uma estrutura de custo super pesada para o taxista e etc. A minha pergunta é para o Zap e para o Buscapé, né? O Buscapé, se ele tem planos de virar um marketplace, efetivamente, e o Zap, se ele tem planos de efetivamente promover as vendas dos imóveis e desintermediar o corretor. Bom, começar respondendo. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, o Buscapé lançou um feature chamado Comprar Agora. Então, é um botão que tem junto do resultado de busca, e esse botão permite a compra em mais de 3 mil lojas online com um clique só. E a ideia de lançar essa funcionalidade é justamente, principalmente para o mundo mobile. Né? Você está dentro de uma loja, você está conversando com o vendedor, ele não quer fazer o preço, você está usando aquele espaço como um showroom, e você também não quer voltar para casa e preencher um monte de formulário, você quer resolver aquilo agora. Você tirou o sábado para comprar a tua TV nova, você quer resolver ali. E aí você pressiona esse botão. Muitas vezes você já tem os dados de pagamento gravados por causa do Bcash. Se não tiver, você vai preencher uma vez só na vida ali o teu endereço de entrega e teu endereço de pagamento, os dados de pagamento, e por trás um robô do Buscapé vai e dispara a compra naquela loja em questão, coloca a compra produto no carrinho, tal. Então começou com um robô e isso evoluiu para integrações de API. Então hoje a gente já tem cerca de 5 mil lojas onde você pode sim comprar direto do Buscapé. A gente lançou isso antes do que os grandes varejistas lançaram os marketplaces. E a gente não chama de marketplace, mas não deixa de ser um comportamento muito parecido com o do marketplace. Numa outra visão, o fato do Buscapé ter 20 mil varejistas listados no resultado de busca e trabalhar muito long tail, né? Para o Buscapé existir, o long tail tem que existir. Se sobrar 4 lojas online, não faz sentido existir o Buscapé. Ele sempre teve uma característica muito parecida
com long tail, com marketplace. Trabalhar bem o long tail, entender produtos que a gente não tem e privilegiar o varejista que tem o melhor serviço e não necessariamente o varejista que tem a melhor marca, né? Então, nesse sentido, acho que é muito parecido já com o marketplace. A transação imobiliária, em média, é feita a cada 10 anos por um brasileiro. Ou seja, o intervalo entre transações ele é muito longo. E, mais do que isso, a operação de compra, alugar é mais simples, mas a operação de compra de um imóvel, ela normalmente envolve um volume de certidões e contratos bem extenso e longo também no seu período para tirar, né? Quer dizer, você demora quase 30 dias para tirar algumas das certidões necessárias para fazer uma transação imobiliária. Fora isso, o processo de visita a imóvel, né? Imóvel é um negócio que não se compra online, o processo de visita a imóvel ele é necessário e exige que exista uma pessoa da parte vendedora presente. Então, muito difícil vocês, todos nós aqui, estarmos disponíveis para fazer uma visita de um imóvel. Então, tudo isso eu estou falando para dizer que o papel do corretor de imóveis, espero, cada vez mais sofisticado, ele é fundamental para que essa transação aconteça, né? Não existe nenhum lugar do mundo em que um portal como o Zap tenha desintermediado a operação de transação imobiliária. Naturalmente, a gente tem serviços para aqueles que querem fazer venda e compra direto, sem intermediação. Mas vale lembrar que esse processo é moroso, é um processo complexo e precisa de ajuda. Então, o bom corretor de imóveis preparado, ele vai desamarrar as pontas, né? Só para vocês terem uma ideia, mais de 75% dos imóveis no Brasil têm algum tipo de enrosco. Pode ser o espólio do seu bisavô, que não foi fechado, até a taxa de lixo da Marta, que você não pagou em 84, mas alguma coisa impede que aquele imóvel seja vendido. Então, você precisa de ajuda para resolver isso. E, na outra ponta, normalmente, você tem uma pessoa que quer comprar um imóvel, mas não tem o dinheiro necessário. Então, também há necessidade de um apoio para se achar a melhor alternativa de financiamento, etc. E tal. Então, não é pretensão nossa, em hipótese alguma, acabar desintermediar esse processo. Pelo contrário, o que a gente quer é cada vez capacitar melhor o agente, que, enfim, seja o corretor, seja a imobiliária, para que essa operação aconteça de uma maneira mais simples. Beleza. Tempo para mais uma? Tem? Aqui. Bom dia. Tá funcionando? O Romero citou a questão cultural na compra, né? As pessoas ainda têm receio de colocar o número do cartão de crédito no mobile. A gente vê essa barreira cultural no e-commerce em vários aspectos, não só na questão de colocar o número do cartão, mas até de fechar negócio com a loja. Como é que as empresas de vocês lidaram com essas barreiras culturais e vocês enxergam isso como um fator que tem que ser lidado pela indústria como um todo, ou cada empresa tem que fazer a sua parte para quebrar a sua barreira? Uma ótima pergunta. O começo da pergunta foi, não sei se todo mundo escutou, mas foi relacionado à barreira que as pessoas têm de colocar o cartão de crédito, e que isso vai além do cartão de crédito, também para fechar a transação e assim por diante, certo? Eu acho que um esforço conjunto da indústria ajudaria muito, né? Quando a gente criou lá atrás o botão comprar agora, o paralelo a gente lançou com o seguinte paralelo. Eu posso ir no Carrefour, eu posso ir no Walmart, eu posso ir no Extra, mas o carrinho de compras é o mesmo e a gôndola do checkout é igual, as prateleiras são mais ou menos iguais, existe um padrão, né? Quando você compra hoje no e-commerce, principalmente no mobile, os carrinhos são completamente diferentes, né? Tem carrinho que você empurra, tem carrinho que você puxa, tem carrinho que você gira. É muito difícil para o consumidor sentir esse conforto, porque cada experiência é completamente diferente da outra. E, geralmente, num ambiente onde o real estate, onde a tela é muito pequena, e você precisa de muita simplicidade. Simples é muito mais difícil do que fazer uma tela cheia de coisa. Então, nesse sentido, acho que um esforço comum é, sem dúvida nenhum, válido. E acho que vários desses esforços
acabaram acontecendo. Então, a dificuldade que existia para fazer login ou para se fazer um sign-up num site foi inteligentemente resolvida pelo Facebook para uma série de serviços. Para e-commerce ainda não, por exemplo. Mas um serviço de sign-up único seria algo que seria fantástico. As carteiras, os wallets, que hoje ficam muito restritos a um aplicativo específico de wallet, não faz tanto sentido num ambiente de mobile commerce, na minha opinião. Esse wallet tinha que ser muito mais um SDK, onde os vários apps podem usar para você poder compartilhar essas informações de wallet. Então, você vê muitos esforços separados, muito porque muitos varejistas estão, muitas vezes, seguindo a estratégia de outros players. Então, tem varejistas que estão fazendo, por exemplo, o marketplace pelo motivo certo e casa com a estratégia, e tem varejistas que estão fazendo porque a Amazon fez, então eu tenho que fazer. Então, sem dúvida nenhuma, um esforço comum da indústria aumentaria o nosso mercado drasticamente. Você quer complementar alguma coisa? Vocês também têm solução de pagamento, né? Olha, a gente tem pagamento no aplicativo e também pagamento em dinheiro, não? E a gente vê como isso varia muito de país em país, não? Então, por exemplo, a gente vê em México a penetração de cartão é mais baixa. Lo que a gente tem visto são e-commerce em México permitindo pagamento em dinheiro em lojas. Então, você tem e-commerces fazendo parceria com 7-Eleven, o Oxxo, e falando, olha, você pode fazer pedido online, vai para 7-Eleven, paga lá em dinheiro, e a gente completa o pedido em casa. Então, são jeitos um pouco diferentes de resolver o problema, ou realmente não resolver o problema, não? A pessoa segue, continua com o problema de ter medo de colocar o cartão de crédito no aplicativo, mas você completa a transação utilizando o dinheiro. Beleza. Mais algum? Só fazer uma observação. Nós não temos venda de imóveis online, então isso não acontece. Mas nós temos pacotes de autosserviço que podem ser comprados online. E é interessante essa questão cultural. A gente tem isso há 7 anos, e há 7 anos a taxa de a opção de compra por boleto bancário é de 20%. Ela não cresce nem diminui. Eu acho que falta um movimento das instituições financeiras, de uma forma geral, para promover, criar a cultura da segurança que, de fato, o cartão de crédito tem. Eu acho muito mais arriscado colocar num posto de gasolina meu cartão do que passar no online. Acho que o Itaú fez um movimento agora recente interessante aí para, né, cartões virtuais, tal. Eu acho que isso deveria ser feito deveria ser expandido, porque 20% de boleto eu acho um contrassenso. Não? Beleza. Obrigado, então, gente. Vamos passar para a próxima. Valeu. Obrigado.